tema que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler apenas os versículos finais. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, livro de 2 Samuel, capítulo 6, apenas os últimos versículos, a partir do versículo de número 10. Diz assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor por esse tema, por essa iniciativa, famílias transformadas pela bênção do Senhor, né? Tem sido o tema que tem sido ministrado aqui a cada sexta-feira. Mas eu gostaria nessa noite de conversar com os irmãos, falando algo da parte de Deus sobre algumas famílias. E nós vamos analisar, aprendendo nessa noite da palavra do Senhor, qual será o diagnóstico dessas famílias, e nós vamos tirar lições para as nossas vidas. E ao final, depois de nós conversarmos sobre essas fases, nós vamos tirar lições que vai acrescentar de uma forma muito especial na minha e na sua vida. Eu gostaria de conversar com os irmãos que toda família passa por 4 fases. Toda família passa por essas 4 fases. Passa pela fase da infância, quando o casal se casa, que tem os filhos crianças, os filhos bem pequenos. Passa pela fase dos filhos jovens e adolescentes, né? Toda casa passa por essa fase. Passa pela fase dos filhos já casados, esses filhos já constituíram famílias. E passa pela fase dos netos, né? Aqui eu creio que já tem alguns irmãos que já têm seus netos. Então, toda família passa por essas fases. Eu gostaria de começar conversando com os irmãos, e eu fiquei relutante em vir aqui conversar com os irmãos nessa noite sobre essa história. Mas eu sei que é necessário, porque o pai, quando ama, ele repreende o filho, para que o filho já chegue ao caminho, endireite, para que possa continuar a caminhada, a jornada. Gostaria de ler um texto bastante conhecido, no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, que fala sobre a história de Ezequias. Nós vimos aqui, nesse texto, eu vou ler com os irmãos. Eu vou ler o texto no livro de 2 Reis, capítulo 20. Diz assim, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta-te e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao 3º dia. Subirás à casa do Senhor.
acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e toda esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra se adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém? Irmãos, é uma palavra que eu fiquei relutante e orando e conversando com o Senhor, mas eu tinha que trazer essa palavra aqui nessa noite. Porque nós estamos falando sobre família. E é uma responsabilidade muito grande quando nós abordamos sobre este tema, quando nós ministramos sobre esse tema, porque família nasceu no coração de Deus. Família é uma instituição do Senhor. E nessa história aqui, nós vimos o que Ezequias faz. Ezequias, ele está doente de uma enfermidade mortal, né? E a palavra do Senhor vem até a ele, pedindo para que ele coloque a casa dele em ordem. A palavra do Senhor é clara e direta a Ezequias. O Senhor não falou para ele: coloca a sua vida em ordem. Porque se fosse só a vida dele, era mais tranquilo. Mas a palavra do Senhor veio a ele dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas isso mexe com Ezequias de uma forma muito grande. Eu creio que na conjectura dele, ele ali enfermo, no leito, ele está triste, angustiado, passando por aquela enfermidade. O que ele faz? Ele vira o rosto para a parede e ele chora. Ele se lamenta diante do Senhor e ele clama ao Senhor. E o profeta já havia saído da presença de Ezequias. O profeta Isaías já tinha saído e estava no meio da cidade, à porta da cidade. Mas ele volta para trazer uma palavra para Ezequias. Que Deus ia acrescentar na vida dele 15 anos, que ele seria curado, que o Senhor restauraria ele daquela lepra, daquela enfermidade. E nós vimos, irmãos, que Ezequias, ele não fica satisfeito. Ele fala: mas como que eu vou saber que Deus me curou? Que daqui a 3 dias eu vou subir, né, para adorar o Senhor no seu templo. Como que eu vou saber que Deus realmente realizou essa obra? E aí, Isaías ora para que Deus dê um sinal. E pergunta para Ezequias: qual que é o sinal que você quer da parte de Deus? Você quer que o relógio avance ou que o relógio retroceda? Olha que coisa maravilhosa. Aí Ezequias pensou assim: não, é muito fácil o relógio avançar. Porque, irmão, mesmo que o relógio atrasado, quando ele começa a ficar com a pilha fraquinha, ele anda para frente, ele nunca anda para trás, não é? Você já viu o relógio andar para trás? Não. Ele mesmo que devagar, com a pilha fraquinha, ele só anda para frente. Ezequias fala para Isaías: eu quero que retroceda, eu quero que volte. E Isaías orou, e por amor a Ezequias, o Senhor mexe na estrutura da terra. Por amor a Ezequias, o Senhor faz com que as horas retrocedam. O Senhor dá mais uma oportunidade para Ezequias. Ele acrescenta na vida dele 15 anos. 15 anos. Irmãos, é muito tempo. Irmãos, é muito tempo. Não é 15 dias, não é 1 ano, não é 2, não é 3. 15 anos, você deixa um filho formado já. Com caráter, com uma estrutura. Deixa bens, deixa herança. É muito tempo. 15 anos é muito tempo.
E Deus dá essa oportunidade para Ezequias. Mas uma coisa eu aprendo quando eu chamo atenção em relação à questão de família. Ezequias, ele recebeu essa cura, e isso, irmãos, engrandeceu o coração dele. Por quê? A cura foi muito grande e a notícia se espalhou. Os reis distantes ficaram sabendo da notícia que ele tinha sido curado, que ele tinha recebido aquela bênção, né? O que acontece? Os reis começam a vir visitar Ezequias, e Ezequias está com o coração engrandecido. Ele começa a permitir que essas pessoas, que esses reis, né, entrem, vejam tudo que ele tem, que está escrito aqui, ó, vamos seguir a partir do versículo de número 3. Ezequias, ó, nesse tempo, o rei lá da Babilônia ficou sabendo, né, que Ezequias tinha sido curado. Ezequias, versículo 13, Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que o rei Ezequias não lhe mostrasse. Então, ele foi curado, isso engrandeceu o coração dele. Os reis mandaram ofertas e presentes para eles, porque Ezequias estava doente, mas isso engrandeceu o coração dele, e ele mostra tudo que ele tem. E isso não foi agradável aos olhos do Senhor. E Deus envia quem lá novamente? O profeta Isaías. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra muito longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Quero abrir um parênteses aqui, para nós conversar. Nós estamos falando sobre família, não é? Irmãos, nem todo mundo pode entrar dentro da nossa casa. Nem todo mundo pode saber detalhes da sua vida. Nem todo mundo pode entrar e sentar na sua mesa para alimentar com você e com a sua família. Tem pessoas que vêm na nossa casa, mas não traz bênção. Tem pessoas que vêm na nossa casa e pode nos prejudicar. Então, nós temos que pedir do Senhor esse discernimento e essa sabedoria. Nem tudo nós podemos compartilhar com todos. Nem todos estão preparados para ver a grandeza do Senhor na nossa vida. E aí, o que o rei fez? Abriu tudo, mostrou tudo. O que ele tinha, o arsenal que ele tinha. Mostrou tudo. E depois o profeta continua a dizer: eis que virão dias em que tudo quanto houveres em tua casa, com o que te entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Deus ia permitir que tudo fosse levado para a Babilônia. E anos depois, nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus permitiu que os inimigos viessem contra o povo de Deus e sitiassem, levado tudo. Tudo foi levado. Então, nessa noite, que nós possamos entender e compreender, nós já vimos aqui a primeira ordem do Senhor. Primeira coisa, tem que colocar a casa em ordem. Continuando a falar da vida de Ezequias, Ezequias teve um filho. Depois que Ezequias ele foi curado, ele teve um filho. E esse filho nasceu depois de 3 anos da cura de Ezequias. Então, quando o filho de Ezequias tinha 12 anos, foi aí que ele faleceu. Ezequias precisava ter dedicado tempo na criação desse filho, ter ensinado ele os princípios da palavra do Senhor. Porque no capítulo de número 21, nós vamos ver que o filho de Ezequias parecia que ele tinha birra do pai. Porque tudo que Ezequias fez, o filho dele fez ao contrário.
Ele edificou altares a Baal. Ele tornou edificar todos os altares a Baal que o pai dele já tinha destruído. Ele fez poste ídolos. Edificou altares na casa do Senhor. Ele fez tudo o que podia existir de abominável diante da presença do Senhor. Manassés, filho de Ezequias, ele fez. Irmãos, o que eu aprendo, resumindo aqui a história de Ezequias, para nós avançarmos mais um pouquinho dentro da palavra do Senhor? Quando eu estava fazendo um estudo e análise desse texto, o que eu vejo, o que eu pude compreender? Que o que Ezequias fez, tudo que ele fez de extraordinário, tudo aquilo que ele viveu na presença do Senhor, porque ele não ensinou o seu filho, porque ele não educou o seu filho nos princípios do Senhor, o cativeiro de Israel nasceu dentro da casa de Ezequias. Foi a partir daí que começou, que foi decretada aquela sentença, que o povo de Deus seria levado cativo. É para nós analisarmos, irmãos, porque é muito sério. É muito sério quando nós negligenciamos a educação dos nossos filhos na tenridade. Eu falei com vocês que toda família passa por 4 fases. E Ezequias negligenciou a fase da infância do filho dele. Não ensinou os valores, os princípios que ele tinha aprendido. A palavra do Senhor diz em Levíticos que tinha que andar pelo caminho, alimentar, deitar e se levantar falando da palavra. Era em todo o tempo, de manhã, à tarde, à noite, ensinando a palavra, falando da palavra. Mas ele não fez isso. Olha a consequência que teve. Então, nós precisamos entender que é na primeira infância que nós precisamos dedicar tempo aos nossos filhos, que eles vão formar ali o caráter. É na primeira infância que eles aprendem a base principal das suas vidas. É nos seus primeiros anos de vida. Quando os pedagogos, eles começam a falar da questão da primeira infância, é ali. É na primeira infância. Os pedagogos priorizam e falam e enfatizam como é importante essa primeira infância. Então, irmãos, esse tempo de estar em casa com o filho, quando ele é criança, ensinando, cantando louvores da palavra de Deus, orando, educando, é muito importante, porque é a base. E nós avançamos por uma outra fase, que é a fase dos nossos filhos adolescentes, os nossos filhos já jovens. A palavra do Senhor diz que nós temos que dedicar tempo, que nós temos que investir nos nossos filhos, que nós temos que sentar aqui, que ensinar eles a palavra. E eu vou tomar por base um outro que a gente, muito conhecido, que é a vida de Samuel. Ana orou e pediu ao Senhor esse filho. Foi um filho gerado no amor do Senhor, foi um filho separado e escolhido. E Samuel, quando ele tinha uma certa idade, ele foi servir o Senhor na casa do Senhor, e Samuel tinha prazer em servir a Deus. Porque Ana ensinou, Samuel foi criado, Samuel foi ensinado. Ali, dentro do templo, cuidando do templo, Samuel foi uma referência, naquela época, de homem e de servo de Deus. Então, Ana se dedicou, Ana orava, Ana educava, Ana ensinava. E depois, aquela promessa que ela tinha feito, ela foi e entregou o seu filho, para que ele pudesse servir ao Senhor na casa do Senhor. Nós temos também, irmãos, que ficar atentos, para nós não cometermos o erro que houve em uma família, na questão do problema do favoritismo. Preferir um filho mais que o outro, que foi o que aconteceu na história de Jacó e Esaú. Um era preferido da mãe, outro era preferido do pai. Nós não podemos fazer esse tipo de diferença. Todos os filhos são iguais.
tem características diferentes, jeito diferente, mas não podemos tratá-los de forma diferente. Nós vemos dentro da história também falar sobre José, porque o pai dele preferia a ele, gerou ciúme nos irmãos, e José foi lançado na cova, e José foi vendido. Tudo tinha sim um propósito de Deus, mas olha o que gerou, um favoritismo. Então, nesse tema tratado em relação à família, nós temos que estar atentos. Se você tem mais de um filho, cuidado, trata igual. Se você tem mais de um filho, fica atento, né? Chama atenção se for o caso igual. Não tem essa questão de favoritismo, porque isso pode gerar um ciúme, que pode trazer feridas, que pode prejudicar essa família. E uma coisa que eu aprendo, irmãos, que é na fase da adolescência, que muitas vezes os filhos se vão, e nós não conseguimos mais com que eles permaneçam na presença do Senhor, com que eles sintam a alegria, o desejo, o prazer de vir à casa do Senhor. Nós temos que tomar esse cuidado, e orar, e conversar com nossos filhos, e incentivar os nossos filhos a vir à casa do Senhor, e conversar com nossos filhos, incentivar e falar o quão é importante nós servirmos a Deus, porque nós não podemos preocupar em relação aos nossos filhos. Eu sei que é importante, mas, irmãos, não adianta ele ter sucesso na vida profissional, não adianta ele ter uma elevada formação acadêmica, se ele perder a alma, se ele não ficar na presença do Senhor. Do que adiantou você investir? Não estou falando, né, que se você tem condições, você não possa fazer, deva fazer, mas com oração, para que você, às vezes, não invista, para que o seu filho fique mais distante de você, de Deus. Então, nós precisamos estar atentos e pedir ao Senhor essa graça, essa sabedoria, porque nós vimos um exemplo na Bíblia. O que o favoritismo causou na vida de uma família? Os irmãos brigaram, os irmãos ficaram distantes, e isso pode acontecer nos dias de hoje, pode estar acontecendo dentro da sua casa. Então, fique atento, peça a Deus essa sabedoria, esse discernimento, para que você não tenha favoritismo. E eu falei da fase da infância, que é muito importante. Eu falei da fase dos adolescentes. Irmão, o mundo está cheio de coisa para ofertar para os nossos filhos que são adolescentes, que são jovens. Mas eles precisam ter prazer na casa e na lei do Senhor. Ainda que eles vão, que eles estudem, a palavra do Senhor tem que estar gravada no coração deles, para que eles possam saber se defender, para que eles possam, lá onde eles estiverem, serem luz e anunciar a palavra do Senhor, atrair outras pessoas para Deus e não ser levados para o mundo. Isso depende de mim e depende de você. A responsabilidade está sobre nós. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos, são herança. Deus nos deu com a responsabilidade de cuidar. Como que eu e você vai chegar diante da presença do Senhor? Senhor, não fui capaz. Vamos orar, vamos jejuar. O que é que eu posso fazer para resgatar o meu filho? Vamos estar junto deles. A fase adulta, que é a fase que os nossos filhos já se casaram, já constituíram família, mas ainda assim continuam sendo nossos filhos. Uma coisa muito interessante que eu vejo, né, e a gente precisa trazer para a gente aprender, quando o nosso filho se casa e se constitui família, será que eles podem olhar para nós e falar, eu quero ser uma esposa como é a minha mãe? Quero uma esposa igual a minha mãe, meu filho no caso, né? Se tivesse uma filha, poderia dizer, eu quero ter um esposo como meu pai é, porque o tratamento é diferente. Então, irmãos, mais vale nós pregarmos com o exemplo, do que muitas vezes com palavra. É fácil nós falarmos, difícil viver. Que nós possamos viver, pedir a Deus a graça, para que nós possamos viver, para que os nossos filhos vejam em nós esse exemplo. Porque se os nossos filhos verem em nós o exemplo, eu acredito que ainda que ele fique relutante, ele vai olhar para trás e ele vai lembrar. Porque quantas vezes eu lembro do meu esposo falar que ele saía
E quando ele chegava em casa, já de madrugada, ele via a mãe dele reclinada na cama, orando por ele, até ele chegar. Será que eu e você tem orado pelos nossos filhos? Quando eles saem de casa, colocado eles na presença do Senhor, pedindo para Deus guardar e para Deus livrar? Irmãos, tem uma estatística de que 50% dos jovens que servem a Deus, quando vai para a fase acadêmica, se desvia dos caminhos do Senhor. Por quê? Se é lá que eles precisam ser luz e alcançar outros jovens para o Senhor, é um índice muito alto. Por que na infância nossos filhos caminham com Jesus, está aqui na casa do Senhor, e quando são adultos, esfriam na fé? Por quê? Nós precisamos analisar, nós precisamos fazer um diagnóstico, foi o que eu falei aqui no início. Nós estamos aprendendo aqui, vendo sobre situações de famílias. Ezequias teve a oportunidade de 15 anos, teve um filho, teve 12 anos para ensinar esse filho. O filho foi tão rebelde, fez tanta coisa que entristeceu a Deus. Parece que ele fazia para enfustigar o pai. Irmão, se você empurrar o seu filho, tratar seu filho diferente, você pode estar empurrando ele para fora. Não é só para fora da casa, é para fora da presença do Senhor. Que às vezes ele não está preparado para algumas coisas que tá lá fora. Ele não amadureceu o suficiente lá fora. Mas eu louvo a Deus, porque Deus também deixou exemplos aqui na palavra dele, de pais que conduziram os seus filhos na presença do Senhor, que foi Noé. Noé construiu a arca, ele pregava e construía a arca. Quem entrou na arca? Noé e sua família. Noé e sua família entraram na arca. Ele pregou, viveu num tempo muito difícil, muitos zombaram dele. Mas quando estava chovendo, começou um pinguinho aqui, outro pinguinho acolá, ping, 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 1 dia, 2 dias, 3 dias, inundou a terra. E a família de Noé estava salva, protegida, porque Noé pregou para os seus filhos, ensinou os seus filhos a palavra, e Noé e sua casa foram preservados, ficaram na arca, dentro da arca, protegidos, guardados por Deus. Que nessa noite nós possamos fazer uma análise, fazer um diagnóstico, porque antes de eu falar para os irmãos, primeiro eu falo para mim. Como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? Como é que eu tenho conduzido os meus filhos na presença do Senhor? Como é que eu tenho conduzido o meu filho na presença do Senhor? Pede a Deus a sabedoria e a direção. Como é, Senhor, que eu posso atrair o meu filho à tua presença, que o teu Espírito alcance ele, visite ele, que o teu Espírito faça uma obra, porque meus filhos são teus. Os meus filhos o Senhor me deu e eles são teus. O Senhor não me deu filho para perdição. O Senhor não me deu filho para condenação eterna, mas o Senhor me deu filho para salvação, para entrar na arca, para estar comigo, Senhor. O Senhor me deu filhos, e filhos são herança do Senhor, bênção do Senhor sobre nós. Que nessa noite nós possamos fazer essa análise, e que nós possamos buscar ao nosso Deus, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Qual que é o diagnóstico? Quando você vai no médico, às vezes você tem alguma doença, tem ali um diagnóstico, né? Tá faltando aqui um pouquinho dessa vitamina, tá faltando um pouquinho ali, aqui está passando, ó, isso aqui. E a família? Se você olhar para a sua família, qual será o diagnóstico? Se você olhar para o seu relacionamento com os seus filhos, para o seu relacionamento com o seu esposo, para o seu relacionamento com os seus pais, qual será o diagnóstico? Eu falei da infância, que é muito importante, da fase adolescente, que é muito importante, de jovens, e a fase adulta, quando ele já constitui família. O filho, quando sai de casa, a Bíblia é clara, e deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa, deixará. Então, nós pode até orar, mas nós não podemos interferir no relacionamento e nem no casamento dos nossos filhos, não. Nós não podemos dar pitaco, entendeu?
Nós não podemos. Nós podemos orar, ver o problema, mas interceder para que Jesus faça a obra. Viu? Porque nós não podemos interferir. Nosso filho casou, agora ele lá e a esposa dele é outra família. Nós não podemos interferir, irmãos, porque senão pode prejudicar. Sabe o que pode acontecer? O sogro ou a sogra toma a dor da filha. Né? Tomou a dor, ficou sentido, porque feriu, porque gritou, porque ofendeu, tomou a dor, né? Depois o casal está mil maravilhas, mas o sogro tem a mágoa. A sogra está com a mágoa, porque feriu foi a filha dela. Não pode. E outra coisa, o casal, nem tudo que acontece dentro do casamento, papai e mamãe precisam ficar sabendo. Porque você leva, e depois você não leva levando a notícia boa, que está tudo bem, né? Então temos que ter esse cuidado, irmãos. É família, não é? Tem umas famílias que é calminha, tem outras que é mais agitada. Tem uns que falam baixinho, outros gritam. É família. Tem umas famílias, irmãos, que a casa é uma gracinha impecável, tudo no lugarzinho. Outras, você chega, meu Deus, onde que está isso? Onde foi que eu guardei? Onde que eu pus? Precisa de uma lupinha, né, para ver se acha. Não é assim? Mas é família. E louvado seja o nome do Senhor pela família que Jesus me deu. Pela família que Jesus te deu. A sua família é bênção. Não queira a família do outro, não deseje o casamento do outro, não anseie pela vida do outro. Você tem a sua e exalte o Senhor pela família que Deus te deu, porque a família que Deus te deu, ela é bênção. Deus te deu o esposo, meu esposo é uma bênção. Deus te deu os filhos, meus filhos são uma bênção. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque isso é família. Eu estava ministrando outro dia e falei, irmão, se nós fôssemos perfeitos, nós não estávamos aqui mais não. Nós já tínhamos subido e estávamos com o Senhor já. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos ser lapidados ainda. Não é? Nós precisamos ser moldados ainda. E a nossa casa é o melhor lugar para nós estarmos. O nosso lar, às vezes com imperfeições, que Jesus pode ajustar, é o melhor lugar que eu e você pode estar. Não existe melhor lugar do que a nossa casa. Não existe melhor lugar do que poder estar com nossos filhos, com nosso esposo, com a nossa família. Melhor ainda se for sentada à mesa. Porque quando você senta à mesa é sinal de comunhão. É sinal de amor. Quando você está sentado à mesa, você está compartilhando o pão. É alimento. Então, que nessa noite, eu e você, nós possamos fazer uma análise. Como é que está a nossa casa? Como é que está a minha família? O que é que precisa ser ajustado dentro da minha casa? O que é que precisa ser ajustado em mim, para que eu seja bênção na vida dos meus filhos? E a última fase, a fase dos filhos adultos, é a fase dos netos, né? O avô não é pai e não é a mãe, é avô. Né? O avô e a avó não podem assumir a responsabilidade de pai e mãe. É avô. Costuma-se dizer que o avô e a avó, eles são pai duas vezes, né? Porque meu carinho, já passou a dificuldade, já criou os filhos. Agora deixa eu desfrutar dos meus netos. Né? E tem muitas famílias que às vezes querem transferir a responsabilidade. Não. O avô e a avó pode sim oferecer suporte. Mas a responsabilidade é de pai e mãe. Viu? De ensinar, de educar. Né? Tem famílias, em algumas situações, que o casal ainda é jovem. E, eu vou falar, o casal ainda é jovem, sabe o que acontece? Quer deixar o filho para poder, que tem seus compromissos. Sem saber que, às vezes, o pai e a mãe também têm compromisso, que é importante. Tem que saber dividir as coisas, não é? Eu não posso só deixar lá porque eu tenho um compromisso. Preciso saber se eles podem me ajudar. E aí, essa família se ajusta. E é uma bênção, irmãos.
A família é bênção do Senhor. E eu gostaria de fechar dizendo que nós servimos um Deus que pode ajustar tudo que está desajustado aí na sua casa, na sua família. E nessa noite, eu gostaria de fazer uma oração por você. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que antes de eu fazer uma oração, dá para louvar?